As nossas glórias, no limite dos três, o debate é rei. Vilão, no Eric, no limite dos três, o debate é rei. Na linha de frente, no mundo do desporto, com os avós. Bem-vindos de volta, mais uma vez estamos cá para debater o que há de melhor e o que há de mais relevante sobre o desporto, e essa semana aconteceu muita coisa. Antes de mais, boa noite, bom dia, boa tarde, Eric, boa noite, bom dia, boa tarde, Viló. Tivemos muita coisa, tivemos NBA, vamos ter o Euro, vamos ter também Mbappé no Real Madrid, logo depois das competições pelas seleções, vamos ter também Fórmula 1, ou tivemos Fórmula 1, então há muita coisa para nós conversarmos aqui. Vamos começar pela NBA. Os Celtics dominaram o primeiro jogo da final. Esteve aquém das expectativas, esteve dentro das expectativas. O que é que vocês acharam do jogo? Eu acho que diz que normalmente nas séries o primeiro jogo é o field game, né? O jogo das equipas sentirem como é que vai ser levada esta série. Acredito que os Celtics entraram com o pé direito. Estou mais confiante com o meu pick. Estou de lembrar aqui, eu fui o único que escolheu os Celtics e acho que os Celtics 16 parece mais provável agora, mas acabo por notar que muita coisa ainda vai ser alterada dentro desta série, porque dos treinadores que mais ajustes fez no decorrer da série nestes playoffs, para mim foi o Jason Kidd. Se lembrarmos, eles perderam o primeiro jogo com os Clippers, perderam o primeiro jogo com os OKC perderam por 22 pontos, com os Clippers também perderam por 19, tiveram a perder por 29 pontos com os Clippers, ou 30, se não me engano, tiveram a perder por 27 pontos com os OKC. Neste jogo contra os Dallas, tiveram a perder também por 27 pontos ou 29. Então, está sempre dessa margem os primeiros jogos, e só o jogo com os Minnesota que foi um pouco diferente, venceram os dois primeiros jogos. Mas os Dallas acabam por entrar sempre de forma meio adormecida, mas depois o Kidd tem os ajustes corretos para poder dar uma série mais competitiva. Ainda assim, continuo com... Ele é melhor treinador que Mazzulla? Difícil de dizer. Claro que é. Difícil de dizer. Difícil. Tem mais tempo de NBA, mas soube ajustar melhor os jogadores nessa na fase média da competição. Agora, temos que perceber que Mazzulla também tem uma grande equipe. Também bebeu de muitos bons treinadores, mas Jason Kidd tem mais tempo. Mazzulla é rookie. Não. Segundo ano. Epá, como é que chama? Sophomore. Então, mas o Mazzulla não tem mais anos do que o Kidd como treinador adjunto? Essa é a grande questão. O Mazzulla é treinador adjunto, se não me engano, há mais de 8 anos. Ele sai do college para praticamente os bancos da NBA como treinador adjunto. Talvez tenha uma visão relativamente mais moderna, porque o Kidd sai da NBA, termina de jogador, sim, e rapidamente. Atenção, e não foi um jogador qualquer, não, estamos a falar de Jason Kidd. Base. Mas ainda justifica a forma como ele consegue. Claro, também estou de acordo. Sim, para mim também. Para mim, top 10 com certeza absoluta. Pois, lá está. 10. Não, top 5 é curto. Não, top 5 não. Para 10 não. Top 10. Quando digo top 10, por estar entre 6 e 7, não 10. Não, mais abaixo. 10 não. Top 15. Top 15. 10 não. 10 não. Kidd e Steve Nash, quem é que vocês tiram? Nash, também digo Nash. Nash foi 2 vezes MVP. O problema do Kidd é que o Kidd nunca foi MVP. Não, mas o Kidd foi dos primeiros bases da NBA a fazer triple-double com naturalidade. Jason Kidd não era conhecido. Jason Kidd não era conhecido como um base extremo. Mas jogava com base. Não, Steve Nash jogava de um lado do campo, do outro lado era via expressa. Não, via expressa. Não parava. Numa mosca, se estivesse a voar em frente dele, não parava. Jason Kidd era um base, era defensor em primeiro, e passava a bola comunicada. Atenção, Jason Kidd deu muito dinheiro a Kenyon Martin. Atenção. Não, Kenyon Martin foi segunda escolha. Segunda escolha? Foi primeira escolha. Foi primeira escolha do draft. Não, mas atenção. Não pode ser um jogador com pouca qualidade. Kenyon Martin, defensivamente, estupendo. Ofensivamente, temos que admitir que as assistências de Jason Kidd jogaram um papel fundamental.
Porque sem aquilo, ele nunca sobreviveu assim de um jogo ofensivo, de um talento ofensivo muito vasto. Não tinha. Ok. Voltando nessa final. Mas vamos voltar à final. Eu acho que ainda para mim ainda está 50-50 para ver quem é o melhor treinador entre os dois. Acredito que o Jason Kidd ajusta melhor no decorrer da série. No decorrer da série e no decorrer dos jogos. E João Mazzulla, como o Vilo disse, tem um plantel rico, sobretudo no ciclo inicial. Se olhamos para o ciclo inicial dos Celtics e para o ciclo inicial dos Dallas, nós diríamos que só um jogador dos Dallas seria, no ciclo inicial dos Celtics, com certeza absoluta, Luka Doncic. Porque teria dúvida entre Kyrie e Jrue Holiday, e muitos, por ter Doncic no campo, preferiam ter o Doncic com Jrue Holiday ou com Kyrie. Mas se olhamos para fazermos o inverso, acho que pelo menos 3 jogadores encaixariam direto no 5 dos Dallas: Brown, JT, KP, que estariam logo no 5 dos Dallas, mantendo só se calhar Kyrie e Doncic. Óbvio que as escolhas dos Celtics são muito mais ricas. É o 5 inicial, para mim é o melhor 5 inicial da liga de longe, sem dúvida alguma. E depois, se olharmos para o jogo, foi um pouco que falamos na semana passada, os matchups não favorecem os Dallas. Eu vi o Gafford a defender o Jason Tatum, não consegue parar o Jason Tatum. O Jason Tatum começa o jogo por trás da linha de 7-25. Calma aí, o Gafford não consegue parar o Jason Tatum. O Jason Tatum jogou mal. Jogou, mas ainda assim, porque o Jason Tatum ficou meio que preso no lançamento exterior. Se olharmos para os números. Acho que ele jogou mal, eu acho que ele quis fazer outra coisa. Não, se olharmos para os números do Tatum, o Tatum, quando atacou o sexto, ou foi uma assistência quase garantida, ou foi ponto. Só que o Tatum está a 29% da linha triplo, esses playoffs. Não sei porque ele insiste nos triplos. Mas quando o Tatum baixou a cabeça e levou a bola para o sexto, o Gafford não conseguia parar o Tatum. E o Mazzulla está a jogar com o Tatum no ataque, na posição 5, propositadamente por isso. Porque pôs o KP, quando entrou em campo, era definido por quem? Josh Green? Não, aquilo era um cenário de troca elaborado propositadamente para dar vantagem a Kristaps Porzingis. Ele fazia o bloqueio sobre Josh Green, coitado, tem meio metro ao lado de Kristaps Porzingis. Quando ele rodasse, levava ou forçava a troca a troca defensiva, e depois ele ficava ali naquela ilha ao centro, mais ou menos, e lançava sem praticamente ver ninguém à frente dele. Mas que aqui do jogo eu queria destacar 2 coisas. Principalmente a versatilidade defensiva dos Celtics. O sistema defensivo dos Celtics não foi uniforme e não foi uníssono. Vamos dizer, uníssono. Não foi um único esquema ofensivo ou defensivo que eles apresentaram no jogo. Eles foram atirando várias coisas no decorrer do jogo, e isso confundiu um bocado os Mavs. Primeiro foi Jaylen Brown, 1 contra 1 contra o Luka. Correu muito bem. Ele teve 2 desarmes contra o Luka. Depois, no cenário de pick and roll, houve várias movimentações. Houve Al Horford a fechar a penetração. Depois houve também Kristaps Porzingis a recuar para a zona restrita, para o garrafão, prevenindo também aquelas situações de alley-oop. Não houve nenhum alley-oop. Ao contrário da carreira toda que eles fizeram nos playoffs, sim. Nos playoffs não houve nenhum alley-oop. E essa era uma situação que eles fica mais difícil fazer alley-oop com o Kristaps Porzingis em campo. Exatamente, essa foi uma. Tentaram, Jaylen Brown teve lá e deu. Exato, Jaylen Brown teve 3 tampões, um dos destaques estatísticos também. E a defesa própria também, a defesa do pick and roll, que foi de mestre. Eu não sei como é que aquilo saiu dos laboratórios de João Mazzulla, eu não sabia que ele tinha aquilo, sinceramente, mas se calhar foram os assistentes a ajudar. Coitado do Mazzulla. Nós falamos da cara, mas esquecemos que exatamente. É uma equipa Aquilo na NBA é mesmo uma equipa. Não vamos aqui, Luka não é como na Europa. Na NBA é uma equipa mesmo. Tem um treinador que é só responsável pelo lado defensivo. Luka teve 4 turnovers, 3 foram de Jaylen Brown. Desarmes em jogos jogados. Sim, 1 para 1 com Jaylen Brown. Luka também fez 30 pontos em 26 lançamentos. É uma coisa que não chave. Contudo, eu acho que os Dallas, vamos lá ver. Os Dallas é a primeira vez
deste coletivo. São uma equipa campeã, mas este coletivo é a primeira vez que lá vai. A primeira vez de Luka Doncic, é a segunda de Kyrie Irving, que já conhece o palco, mas que fez questão de mencionar É a segunda. Não, terceira. Que ele joga. Terceira, é a terceira. Que ele joga. Sim. Ele jogou 2 finais. Sim, já em 2015 lesionou-se no primeiro jogo. Ok, eu não conto muito aquela porque ele lesionou-se, mas jogou, pronto. Aliás, jogou. é a quarta. Quarta? Sim, porque ele joga a primeira, em 2015, lesiona-se, joga a segunda, que eles ganham, e joga a terceira, que ele perde contra o KD. Ele sai antes da quarta. Kyrie jogou na derrota contra o KD? Jogou. Tanto que no jogo 4 que eles evitam a derrota a lançar monte triplos, era o Kyrie um dos principais lançadores. No primeiro. O Kyrie sai... Na primeira vez. O Kyrie sai no ano a seguir. É a quarta final do Kyrie. Então, tem Kyrie, ele teve uma flash interview logo depois do primeiro quarto, onde ele parece tranquilo e ele fala dos colegas que os Celtics já saíram a vencer naquele quarto, se não estou em erro, por uma margem considerável. Qual, primeiro? No primeiro quarto. Sim, fizeram um belo primeiro quarto. Mas ele na flash interview pareceu tranquilo. Disse, não, nós estamos a nos adaptar. Nós sabíamos que os Celtics iriam entrar com força, até porque estão em casa. Já conhecem o ambiente, já conhecem o palco. E eles sabiam da pressão com que os Celtics iriam entrar. Contudo, há preocupações defensivas que eu acho que os Dallas devem ter. E para mim vai ser a chave principal para o próximo jogo, porque parece tudo muito fácil para os Celtics pela movimentação da bola que eles fazem. Nós tivemos Jason Tatum sem aquele ímpeto ofensivo de ser aquele querer levar as coisas pela sua própria mão. Um Jason Tatum a partilhar muito a bola. Vimos várias vezes a penetrar e a tirar a bola para os lançadores e teve muito bem. Não, mas teve muito bem no capítulo, nesse capítulo. Quando for necessário, vamos lá ver, ontem não foi necessário. Quando for necessário é que é importante que ele apareça, porque os jogos não vão ser todos assim. Não foi necessário. Por 20, 30. Aquilo é uma final. Tá bem, mas eles... Não, o Bruno está a falar de diferença, como a diferença sim, já estava... com uma diferença, com uma margem mais curta. Longe da diferença. Nós temos falado aqui várias vezes que Jason Tatum eu gosto dos Celtics. Essa conversa. Acho que eu e o Jason Kidd temos óticas diferentes. Você lembra do melhor jogador? Jason Kidd já veio publicamente dizer que o melhor jogador dos Celtics é o Jaylen Brown. Eu ainda acho que nos momentos mais importantes para aparecer, Jaylen Brown dá cara. Se faz mais, se faz menos, mas ele dá cara. Jason Kidd diz que Jaylen Brown é o melhor jogador. Diz. Sim, mas é mind games. Isso claro, ainda que seja, mas é a visão dele. Ele reconhece que há uma fragilidade. Aqui à distância, nós reconhecemos que há uma fragilidade ali naquela fragilidade relação. como? Eu acho que há. Sim, entre JB e JT. A coisa há tanta fragilidade que eles chegaram a 64-18 e estão na final. A bicefalia, isso então, é assim, eu penso que se houvesse necessidade ou se houvesse a possibilidade de desestabilização, talvez as finais da Conferência Este teriam sido, se calhar, um mote para isso tudo. Porque as finais foram claras e o título de melhor jogador deram a quem foi melhor jogador. Agora, vamos lá sair um bocadinho dessa questão. Eu só acho que os Dallas estão em sérios problemas. Sérios problemas por quê? Porque conforme dissemos na edição passada, os Dallas têm um problema grave. Os Dallas só têm 2 jogadores que põem bola no chão. E vivem da capacidade marcadora desses 2 jogadores. Fundamentalmente. O Eric disse uma coisa na semana passada que foi: se PJ Washington fizer 29, os Dallas perdem. Não, os Dallas vencem. Dallas ganham. Como? Se os Celtics deixarem PJ Washington e Derrick Jones Jr. marcarem 9 pontos, os Dallas ganham. Eu pensei que fosse se marcar 29, eles perdem. Não, é se os Celtics deixam PJ Washington ou Gafford ficarem quentes dos triplos nos cantos. Derrick Jones Jr., Gafford não. Derrick Jones Jr. e PJ Washington marcarem 29 pontos, um dos dois marcar 29 pontos, os Celtics perdem. Porque estão aí no plano de jogo do Jason Kidd. Não, mas aí é que está. Vou discordar de ti. Porque se o PJ Washington fizer 29 ou o Derrick Jones Jr. fizer 29,
ou o Luka ou o Kyrie, um dos dois não vai fazer 29. Dado Vão. adquirido. Vão. Um dos dois não vai fazer Sabes 29. porque já vimos nesses playoffs. Como? Já vimos nesses playoffs. Não, vimos contra quem? Não, a questão do Calma, vimos contra quem? contra os OKC, que é uma Contra boa o defesa. OKC. OKC são jovens. Sim, mas a questão mas a- é- OKC mas são é- ainda estão em maturação. Mas os Não, mas Timberwolves Vila, também têm uma boa defesa. Os Timberwolves têm uma boa defesa, Vila. Os Celtics têm primeiro mindset. Primeiro mindset de 3 jogadores da primeira equipa dos Celtics é defesa. Jrue Holiday, Derrick White e Jaylen Brown. Primeiro mindset é defesa. Depois, quando tivemos a falar de força ofensiva, nesses 3 aumentamos o Jason Tatum. Certo? Que pode até ser a primeira opção ofensiva. Mas depois ainda consegues trazer, e outro problema que os Dallas têm é o banco que eles trazem. Eu ainda sou apologista de que, independentemente de teres um Luka Doncic, de teres um Kyrie Irving, são jogadores que fazem toda a festa ofensiva, mas eles têm que começar a trazer ao jogo o Jaden Hardy. Precisam daquele miúdo nesse momento. Sim, E jogou. jogou. Não, o Jaden Hardy jogou o garbage time que ele fez aqueles pontos todos. Não, antes do Sim, Garbage Time. ele jogou. não, jogar, quando estamos falando, jogar não é ele dar 2 minutos ou 3 minutos a faltar aí para o intervalo. É dar-lhe tempo de jogo, porque ele consegue Variar fazer. com Luka e Kyrie? Como? Com Luka e Kyrie em campo? Não, é dar espaço, sabe por quê? Porque assim, consegues ter uma equipa menos rápida quando tu tens PJ Washington e Derek Lively, Sim. certo? Sim, Os Celtics têm uma equipa mais rápida, sim, mais defensiva, inclusive. sim. E o que é que acontece? É porque a maior parte dos jogadores dos Celtics da primeira linha são jogadores Sim, com o que eu quero compreender- como é que se diz, com centro de gravidade baixo. O que eu quero compreender é colocar Jaden Hardy em campo com Kyrie e Luka. Desse só que aí. Que Nesse- Kyrie a extremo necessariamente vais Extremo precisar, base e Luka vais extremo. precisar necessariamente de perder Hum. ou um PJ Washington ou um Derrick Jones Jr. Sabe por quê? Porque, e eu falei disso na vez passada, quando tu dás a bola a esses jogadores quando põem a bola no chão não são perigosos. Não são perigosos. Já o Jaden Hardy é um jogador perigoso com bola na mão. E quando vai para o chão, pior. E o que é que acontece? Acontece que a primeira linha de Boston tem 4 jogadores altamente ofensivos com bola na mão. Sim. Todos eles 4 são ofensivos. E ainda tens... Pritchard. Não, estou ainda a falar do primeiro time. Ainda tens um Al Horford, é o que está a entrar para o titular, Porzingis. que também é ofensivo E ao seu Com as nível. suas limitações. Exatamente. E depois trazes Porzingis, Sim. Pritchard, E Hauser. Quer dizer, tens uma equipa com uma profundidade maior. Sim. Já nos Dallas, realisticamente falando, os 8 que vêm por campo, por norma, não é? Estamos a falar dos 5 iniciais. mais Green. Depois trazes o Green, trazes o Lively Hardy e e o Lively. Lively até não, entra no 5. Não, Sim. o Gafford está no 5. O Gafford é que entra. Pronto. Entrou no 5. whatever. Os três vão trocando. Sim, whatever. São esses 8. Nesses 8, Green não tem bola. Hardy não tem bola. Gafford, Lively, PJ Washington, só quando, e eu costumo dizer, com Kyrie e o Luka, a bola só vai chegar nesses jogadores quando tiverem a faltar 7, 8 segundos para o Sim. ataque. E quando tiverem a bola na mão é só para lançar, porque se puserem a bola no chão é um problema. Eu compreendo a perspectiva do Vilo em relação ao Hardy, do ponto de vista do portador da bola. Ter mais um portador de bola em campo. Sim, Eu mas- compreendo a partir desse ângulo. Eu acho que há um jogador que pelos Dallas, que também anda desaparecido nesses playoffs, que é Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. Mas há algum tempo que ele já saiu da rotação. Sim. Sim, anda desaparecido. E eu acho que também Deve ter uma oportunidade. Ele jogou. deve jogava ter, nos alguma, tempos já deve ter aqui finais. alguma oportunidade. Porque é um lançador, é melhor lançador que Derrick Jones Jr., Sim. não é tão bom defensivamente, contudo, com mais um portador de bola em campo, o jogo da penetração fica mais
evidenciado, há mais espaço para a penetração e depois, consequentemente, um lançador no canto com qualidade, como é Tim Hardaway Jr. Já lhe vimos apanhar fogo em vários jogos. Acho que pode trazer aqui algo diferente dessa série. Na perspectiva do sucessor natural do Derek Jones Jr. Era o Hardaway? Sim, eu acho. Mas aqui, a questão do Curry e do Hardy tem algo que se diga. Com o Hardy em campo e o Luka em campo, o Hardy não pode tirar a bola na mão do Luka. Por quê? Porque o Luka é um playmaker que está sempre a fazer o scanner do campo. Qualquer deslize, qualquer erro, o Luka aproveita. Então, tu tirares a bola da mão do Luka em condução progressiva para o ataque, não acho que é a solução ideal. Não, mas podes confundir. Sim, mas aí perderias. O Hardy a conduzir a bola nos primeiros 4 segundos, perderias 4, 5 segundos de ataque. O Luka, já vimos várias vezes, ele recebe a bola, olha para frente, distração, Derek Jones Jr. sozinho, fez o passe ali. O Luka tem essa qualidade. O Hardy não. A defesa não está distraída. Também, mas convém ter. Ainda acho que será difícil ter a bola na mão. O planeamento do tirar a bola da mão do Luka. Agora, há aqui uma outra questão, uma outra estratégia que eu acho que os Dallas podem implementar para contrariar a superioridade em termos de qualidade individual dos Celtics do ciclo inicial, que é algo que o Steve Kerr fez muito durante a sua era de Golden State vencedora. Se vocês lembrarem, quando os Golden State tiveram lesões no ano 2019, quando tiveram lesões do Kevin Durant e mesmo nos anos anteriores, quando tiveram o Steph Curry lesionado, o que é que o Steve Kerr fazia? Ele alargava a rotação na primeira parte e diminuía na segunda. O que é que isso faz? Faz com que o jogador ciclo inicial tenha mais caixa para a segunda parte e faz com que ele identifique dos jogadores que entraram na primeira parte qual deles está num bom dia. Já vimos o Cook, por exemplo. Isso em que contexto? No contexto de que? Tu tens o Celtics... no contexto de competição. Em que contexto da competição? Nos playoffs. Tu já tiveste jogos de playoffs que o Sean Livingston marcou 25 pontos e foi ele o catalisador do jogo. Já tiveste o jogo que o Cook brilhou com 11 pontos em 11 minutos, já tiveste o Jalen Clark apareceu, já tiveste o Kent Bazemore, já tiveste muitos jogadores. O próprio Kevin Looney apareceu assim, ele entrava a espaços e depois jogando no seu espaço. O próprio Jordan Poole também. Então, o que é que os Dallas podem fazer? Na primeira parte, pode usar, concordo com o Vila, pode usar mais o Hardy, mais o Tim Hardaway Jr., Dante Exum, e ver qual dos jogadores está mais inspirado para aquele dia. E na segunda parte, encurtar a rotação, metendo, por exemplo, uma rotação de 7 jogadores apenas. Porque se tu tiveres o Luka a correr tanto na primeira parte, com tanta responsabilidade na primeira parte, acabas também por cansar o Luka e o Curry e depois tens mais dificuldades para conseguir ter eles em super forma na segunda parte. Agora, há uma outra questão que eu gostaria de levantar aqui para debater. O Curry vai no 11º jogo consecutivo a perder contra os Celtics. Fala-se aqui da maldição de Belo Goodman para o Benfica. Podemos ter aqui uma maldição para Kyrie nos Celtics, porque é o 11º jogo que ele perde consecutivo e é o 6º jogo, se não me engano, consecutivo em playoffs. E nos últimos 4 jogos, sobretudo, em Kyrie que tem por média 14 pontos, percento de lançamento de campo 28%, se não me engano. Aí estou um pouco duvidoso, essa porcentagem não tenho estatisticamente, mas o que mais espanta é a porcentagem de lançamento de triplo, Viló. 12%. 0 em 5. Do Kyrie? Do Kyrie, lançamento de triplos nesses últimos 4 jogos. Eu acho que 12%. E vimos lançamentos que ele estava sempre sem marcação nenhuma. O jogador com quem nos temos que preocupar, com quem menos temos que nos preocupar dos Dallas, acho que é o Kyrie. Acho que o Kyrie vai ficar bem. Não sei, porque a série contra os OKC não foi tão produtiva assim. Mas acho que ele vai ficar bem. Acho que a imprensa inflamou um pouco o Kyrie por causa da série contra os Minnesota, mas tanto contra os Dallas, tanto contra os OKC e contra os Clippers, o Kyrie teve pelo menos 4 jogos não muito produtivos. Quem defendeu o Kyrie? Foi o Edwards. Pelo Minnesota. Pelo Minnesota foi o Edwards. Sim, mas eu acho que ele tem o switch. Sim, mas estamos a falar de 11 jogos, é que nos Minnesota, ninguém entregava a bola na mão do Kyrie e vai. O Kyrie ia buscar sempre um bloqueio. Sim, contra o Minnesota a vitória foi muito coletiva. Sim. Era fácil. Fácil. O Kyrie pode passar por um ou outro nesta primeira linha dos Dallas, dos Celtics. Todos que ele vai encontrar. O principal defensor é o Drew Holiday. São matchup. Todos. São todos maiores que ele. Não há um que ele vai dizer que não, eu aqui. Todos que? Eu estou mais todos os confortável. jogadores do Celtics são maiores que o Kyrie, menos o Pritchard. Todos maiores que o Kyrie. O Pritchard já na rotação. Mas também eu acho que eu concordo com o Eric. A rotação dos Dallas tem sido muito curta.
Para a primeira parte, esse Não, mas, duro mas isso também. evidencia, isso E há um evidencia outro a aspecto qualidade. que joga muito a desfavor dos Dallas. Hum. É que, com a capacidade ofensiva que os Celtics têm na primeira linha, Sim. toda e qualquer penetração, os Dallas têm que ter um ajustamento defensivo. Por quê? Porque os Celtics, aqueles 4 jogadores do Celtics chegam lá embaixo. Chegam lá embaixo. E o que é que pior, acontece? lançam de fora. Por chegarem lá embaixo, jogadores, por exemplo, como Derek Lively, muito rapidamente chegam em 5 faltas. Sim. E isso é um problema para Dallas. Porque podem até trazer Gafford, podem até adaptar Acho que Lively coisa. defendeu muito mal. Falaste de um jogador que saiu da rotação, que é o Tim Hardaway, mas há um outro jogador que saiu da rotação, que é o Dwight Powell. Sim. Quer queiramos que não, defensivamente aquele jogador ajudava muito a equipa. Hoje o Dwight Powell fica no banco, nem sequer Entra. no garbage time ele entra. Mas com o Max Kleber de regresso, Dwight Powell vai ter menos tempo ainda. Eu acho Porque eles estão a usar o Max Kleber como 5. Aí É está. assim. Começa a haver aqui uma dificuldade de soluções por parte da equipa de Dallas. Porque o adversário que encontrou realmente é um adversário muito melhor formatado. Muito melhor E formatado. alto da estatística é impressionante, Vilo. Os Celtics tiveram 9 tampões no primeiro jogo, Sim. os Dallas tiveram 9 assistências. E quando perguntaram ao Luca porque dá uma única assistência no jogo, ele disse, e foi uma das coisas que levantamos a semana passada, o Luca disse, eles não estão a fazer double team. Se os Celtics não fazem double team, dificilmente o Luca vai conseguir ter assistência. Eles já Porque o perceberam. Luca faz o que o Vilo disse, leva a bola até os 18 segundos, espera o double team, depois passa. Mas se não tem double team, como é que ele vai conseguir passar para os atiradores? Não, mas eu tenho outra coisa. Nós tínhamos falado aqui também na edição passada que fazer double team no Luca não vai funcionar. Não vai. Exato. Não vai funcionar. Mas É acho que para esquecer. é Porque isso o também que eles estão a Luca esperar. é claramente maior do que todos os defensores que ele possa eventualmente encontrar. A não ser que seja o Jason Tatum, mas Jason Tatum não tem acho que capacidade para parar o Luca lá em cima. O que é que eles estão a fazer? Eles estão a fazer double team. Estão a fazer double team. E não necessariamente sempre, mas estão a fazer espaços ao Kyrie. Kyrie, óbvio, se fazendo double team, vai ter que entregar a bola. Sai do jogo. E quando sai do jogo, a primeira opção, ou o primeiro jogador que depois do double team não pode estar solto é o Luca. Tudo o resto pode estar à vontade. Vão tirar a bola, vão passar a bola. Porque não são verdadeiramente forças ofensivas. É o que faz a diferença nos Celtics. Se tu fizeres double team no Jason Tatum, vai abrir espaço para 3 jogadores ofensivos. Eles têm melhores Se tu lançadores. fizeres no Jaylen Brown, exatamente a mesma coisa. Se fizeres no Drew Holiday, exatamente a mesma coisa. É Se fizeres diferente. no Derek White, mesma coisa. Porzingis, Para não mesma dizer coisa. que ainda podes fazer no Porzingis ou no Al Horford, que são claramente jogadores então que, se lhe fizerem double team, abrem praticamente o espaço todo. Sim, isso é verdade. O que se está aqui a dizer basicamente é que os Celtics têm uma melhor equipa que os Mavericks. Bem, sucintamente é isso. Mas isso nós sabíamos a entrada da série, como também sabíamos que nem sempre a melhor equipa vence. Sim, Isso não é dito por sinônimo de vitória. Magic Johnson, quando ele mostrou o exemplo dos Pistons, que bateram os Lakers. E eu mostraria um segundo que para mim ficou mais evidente, foi quando os Mavericks bateram os Heat. Sim. Ou melhor, a nível teórico, os Mavs entraram para a série em inferioridade, mas depois conseguiram fazer a coisa avançar e Acho que essa dos Mavericks só são os nomes, porque equipa mesmo não. Aqui, agora que estamos nessa dos Mavericks, vou aproveitar qualquer equipa para como LeBron lançar James uma. e Dwayne Wade. Tivemos a notícia última da hora de que Dan Harley, o treinador dos Connecticut UConn University, é o favorito a assumir o lugar da franquia de Los Angeles, dos Los Angeles Lakers, e será muito provavelmente o próximo treinador de LeBron James. Durante o último mês vimos muito o nome do J.J. Redick, o companheiro do LeBron James do podcast Man Game, a ser levantado como o possível futuro treinador. Uns já chamavam mesmo o futuro Pat Riley dos Lakers. Como é que vocês veem aqui essa troca à última da hora de J.J. Redick para Dan Harley? Em poucas linhas, o que é que vocês acham que isso pode resultar? Bem, J.J. Redick foi sempre um candidato da mídia, diga-se.
Foi um candidato da mídia. A mídia especulou sempre. Os Lakers nunca fizeram ou nunca deram a entender que desejavam J.J. Redick, mas a mídia Então, criou... Pediram para uma entrevista, chamaram para uma entrevista, foi um dos primeiros. Está bem, mas a mídia antes, aliás, o podcast de LeBron James e J.J. Redick nasce e já se especulava que aquilo Propaganda. eram, entre aspas, entrevistas. O LeBron deve fazer entrevista. Entrevistas, O LeBron deve comandar tudo. não, mas num formato diferente, não é? A entrevista típica é que tu chegas e és apresentado ao RH e estás a dizer as tuas habilidades. A entrevista, naquele contexto, era a seguinte: eu estou a mostrar as minhas habilidades, independentemente de ter alguém ali, né? Porque nós já vimos o podcast do LeBron James e J.J. Redick, eles fazem uma série de descrições dos movimentos que eles vão falar O J.J. com a dos cenários, prancheta, o J.J. Redick com a prancheta, mostrar as jogadas. Essa é a ação que nós vamos falar de drop coverage, vamos falar de hedging, vamos falar de pick and roll, vamos falar de N coisas. E aquilo é exibir, não é outra coisa, aquilo é exibir o conhecimento, mostrar o conhecimento, dar uma montra ao conhecimento. E isso, por si só, pode cair aqui na descrição de entrevista, entre aspas. Ok. Então, depois nunca apareceram assim, vamos lá ver, candidatos oficiais. Apareceram treinadores que estavam disponíveis, Mike Budenholzer, mas que depois James assinou Borrego. pelos Suns, exato, James Borrego. E os Lakers surgem agora, ou melhor, o nome Dan Hurley surge agora como o primeiro candidato sério, primeiro alvo sério, não é? Quando dizemos sério, com experiência de treinador. Mas sabes que Dan Hurley J.J. Redick assinou não. recentemente um contrato de 5 anos com a Universidade de UConn. Correto. Mas ele é tido, ele é tido por treinadores da NBA como um treinador que tem elementos nos seus sistemas, que ele implementa na Universidade de Connecticut. Treinar tipo militar. Pronto, não só isso, mas aspectos táticos do jogo, não é? Que muitos treinadores da NBA pescam, roubam, né? Sabemos que é uma liga de um copycat, é Tem uma liga outra de narrativa copy-paste. para esse debate de J.J. Redick Dan Hurley, que é a luta dos insiders. Porque o Shams Charania era prodígio do Woj. Saiu, trabalha sozinho. Então, os dois insiders dão notícias diferentes. O Shams Charania não publicou a notícia de Dan Hurley como o treinador da pole position. Foi o Woj. O Shams continua com J.J. Redick como o principal candidato para assumir a franquia. A questão sobre os Lakers é: há um plano longo prazo ou há um plano para os próximos 2 anos de LeBron James e pós LeBron James vamos tomar outra direção? Essa é a grande questão dos Lakers. Eu acredito que só tem aqui um aspecto que eu acho que nós estamos a deixar fugir. Dan Hurley é um treinador que, independente da experiência, é um treinador que treina jovens, sim, é um treinador que formata jogadores e é um treinador que acho que é back-to-back campeão da NCAA. Mas é que um particular. Dizem que é bom em desenvolvimento também. E seria bom para Bronny. Mas é que um particular. Ele vai encontrar uma equipa onde as 2 superestrelas já estão formatadas, já estão desgastadas, já estão praticamente a entrar em desuso. E isso pode ser mal entendido, mas a verdade é essa. Não estamos aqui não acredito que os Lakers estejam prontos para aproveitar a longo termo um jogador de 39 anos, nem fazer planos com um jogador de 32 anos para daqui a 5, 6 anos. E o treinador é fundamentalmente um condutor de jovens. Porque aquelas equipas da NCAA são miúdos que estão praticamente a despontar e a quererem um lugar ao sol. Certo. Já J.J. Redick vem com uma certa experiência e o ambiente dele é um bocadinho mais... Certa experiência de ter jogado na NBA, certo? Não jogou na NBA? Ok. Não?
Mas o que é que isso lhe garante como treinador? A única experiência A mesma treinador que coisa ele que, tem por é da exemplo, equipa do a filho. mesma coisa, por exemplo, que fez com que os Dallas metessem o Kidd na posição que está. Portanto, isso não é novidade de ninguém. No entanto, estava eu a dizer, olhando para aquilo que é a organização dos Lakers, a tradição, a perspectiva, etc., nem Dan Harley, nem J.J. Redick, nenhum deles, se calhar, seria ideal para esta fase, na minha opinião. Então, corroborar 100%. E vou dizer porquê. Vou dizer porquê. Os Lakers têm que perceber que, em primeira instância, os Lakers têm que encontrar um jogador para poderem fazer o build around. Não tem esse jogador. Não tem. Ninguém pode fazer mais. Ninguém pode construir uma equipa à volta de LeBron. Já não. Mas estás a dizer que o plano dos Lakers então deve ser longo prazo? Não. Ainda que não seja a longo prazo. Os Lakers têm e têm que ser radicais. Tem LeBron, tem Kevin Durant, tem D'Angelo Russell, Tem Anthony Davis, tem Anthony Davis, Kevin Durant, Anthony Davis, tem D'Angelo Russell, tem... Queriam ter Kevin Durant. Como? Queriam ter Kevin Durant. Queriam? Ué, passou. Tem Rui Hashimura, tem o Austin Reeves, tem jogadores que neste momento davam-lhe margem para tentar fazer um bocadinho como fizeram os Celtics, arriscar no mercado. Os Celtics tiraram da sua equipa na altura um dos melhores saltadores da equipa, ou da equipa não, dos mais agressivos saltadores da NBA, Robert Williams. Tiraram duas vezes o melhor defensor do ano, certo? Marcus Smart. E depois mandaram os picks para daqui, dali, etc, para manter Jason Tatum, para manter Jaylen Brown. Dois jogadores jovens, talentosos, e que já deram provas que têm capacidade para levar a equipa ao mais alto patamar. Pelo menos já tinham levado a equipa à final. E perceberam que o mercado lhes dava a oportunidade de fazerem, digamos, a cobertura, ou seja, dar mais consistência à equipa através de jogadores que estavam em equipas praticamente inexpressivas. Nós vimos de onde saiu o Porzingis. E Porzingis até os considera que foi um desrespeito lhe tirando de Dallas para lhe mandar para Washington. Nós vimos, por exemplo, onde é que estava Derrick White. Não, Derrick White até foi uma boa. Não, mas saiu do San Antonio. San Antonio não estava competitivo na altura. Na altura San Antonio podia não estar competitivo. Sim, tem. Também entra nesse particular. Porque o Drew saiu da equipa campeã. Derrick White, não, o Drew saiu de uma equipa campeã, mas que não ganhou a seguir. Sim. E então é trocado por uma super estrela. Não estamos a falar de ter trocado por um jogador qualquer. Ele é mandado para Portland para assumir o time, mas ele percebeu que naquela equipa ele não ia fazer absolutamente nada. E então os Celtics, com a visão que tinham, com a necessária visão, conseguiram fazer um movimento que é para ir buscar Jrue Holiday. Agora me diz, Jason Tatum, Jaylen Brown, Derrick White, Jrue Holiday, acho que pronto, Kristaps Porzingis estão a provar verdadeiramente que o processo foi bem pensado e não foi a longo prazo. É uma coisa para agora. Mas não. Eu discordo. Sim, mas também uma coisa importante. O processo para já é teres Jrue Holiday, Derrick White e que Derrick White não diria. Jrue Holiday e Kristaps Porzingis. Era o cenário ideal para ter esses jogadores. Sim. Por quê? Porque os Celtics tinham consistência enquanto equipa antes desses jogadores. Com esses jogadores só melhoraram. E daí justificaram 64, não, 18. Mas virou. Só para terminar, 64, 18. E mais do que estão na final. Ok? Sim. Então, pressupõe dizer que, afinal de contas, tiveram visão e conseguiram, digamos, construir na visão uma equipe. Já os Lakers, continuo a dizer, gosto de LeBron James. LeBron James não precisa também dizer que é o maior ou o superior. Gosto do Anthony Davis, mas já é momento. Sim. Já é momento de desfazer essa dúvida. Mas Vilo, as peças dos Lakers que têm como auxiliares para trocas, para mim não são tão boas em termos qualitativas como as que tinham os Celtics. Mas só para fechar aqui, eu corroboro com o Vilo, com a relação a Dan Harley e J.J. Redick. Acho que J.J. Redick é um treinador para LeBron, inexperiente,
e uma aposta, um tiro no escuro. O LeBron vai pedir o board também. Exatamente, por exemplo, o Devin o Hardy. Devin Hardy. E acho que isso seria muito mal. E já acho que Dan Harley tem um estilo muito a Tom Thibodeau, muito general, e não vai encaixar Não vai encaixar estas estrelas que tem. com aqueles meninos da... Sim, com aquelas estrelas da NBA, para mim não encaixa muito. Mas era para lançarmos isso para o ar e vamos ver o que é que vai suceder Mas posso dar nessa uma pesquisa. Sim. A questão é a seguinte: a nível de cultura e planeamento, os Celtics e os Lakers são organizações muito diferentes. Os Celtics fizeram essas alterações todas, mas não mexeram na estrutura da equipa quando a estrutura estava sólida. Eles tiram Marcus Smart quando acharam que Marcus Smart já não encaixava-se Sim. naquele modelo. Não quando ele estava no pico da forma e era uma pedra fundamental nos Celtics. Os Lakers não fazem planos longo prazo como fizeram os Celtics. Celtics draftaram Jason Tatum e draftaram Jaylen Brown. Marcus Smart também. Marcus Smart também. Sim. Não é? Os Lakers não fazem isso. Os Lakers não esperam que os jogadores se vão atrás das envolvam. estrelas. Sim. Não São esperam. planos diferentes, Os são Lakers planos diferentes. contratam a estrela e vão ser campeões. É isso que os Lakers fazem. Portanto, há aqui diferenças elementares naquilo que é a cultura das duas equipas. Sim, agora, sim. não podemos... O problema é o podemos contexto. Sim, O problema não é o podemos, contexto. não podemos Tu achar... tiras, por exemplo, LeBron James e Anthony Davis, vai buscar quem no mercado? Exatamente. Por isso é que os Lakers precisam, ao invés disso, precisam de refazer, precisam de perceber o contexto. Não tem um jogador. Mas a questão aqui foi com que treinador? Eu acredito, Com que mas treinador? a questão Essa é a do questão. Dan Harley, mesmo num contexto de novas estrelas, o ego dos jogadores da NBA é muito alto, são super estrelas. Nós vemos a dificuldade que tem Tom Thibodeau de conseguir construir uma equipa que lhe segue durante muito tempo. Chega uma altura que para jogadores da NBA ganham milhões e milhões de dólares, muito mais que os treinadores. É dificílimo estar numa estrutura de militar como tem o Dan Harley. Não digo que não possa adaptar-se, mas acho só que é mais complicado. Mas só para lançar para o ar, Bruno, vamos para próximos temas, senão consumimos todo o tempo com a NBA e temos muito mais para abordar. Vamos ver, os Lakers não... Também tem isso. No limite dos três, o debate é rei. No limite dos três, o debate é rei. E está confirmado, temos um novo galáctico no Real Madrid. Já era mais do que esperado, anunciava-se há anos, meses, nem sei como é que foi essa novela, quanto tempo demorou essa novela entre Kylian Mbappé e Real Madrid, mas a verdade é que o rapaz de Bondi vai finalmente conseguir cumprir o sonho de menino e representar o Real Madrid, algo que Mbappé sempre disse que era um dos seus principais objetivos de carreira. Segunda-feira, em comunicado oficial, o Real confirmou a assinatura do astro francês Kylian Mbappé, que representará o Real Madrid para os próximos 5 anos, assinou um contrato até junho de 2029. Aquilo foi demoradíssimo, a chegada de Mbappé ao Real Madrid. Lembramos no verão de 2022, foi 2022 se não me engano, há 2 anos atrás, quando houve aquela confusão entre Mbappé sai do PSG, assinar pelo Real, depois houve a chamada do presidente Emmanuel Macron a dizer a Mbappé que ele era praticamente como Eusébio na altura, quando Salazar proibiu a saída de Eusébio, uma questão de Estado e não tanto uma questão de desporto. O Macron disse a Mbappé que a saída de Mbappé de França naquele momento poderia mexer com a economia do próprio país e assim conseguiu convencer o astro francês a continuar a representar o clube da capital, Paris Saint-Germain, mas é mesmo que este ano virou. Mbappé disse, chega, não há milhões de Qatar, não há nada, vou cumprir o meu sonho, vou a Madrid, vou ser o novo galáctico do projeto Florentino Pérez. Sabe que há uma coisa que o Real Madrid tem, eu acho que isso é visível a olho de todos. O Real Madrid, quando decide que aquele é o alvo, e se o alvo for um alvo mediático, é garantido que o Real Madrid vai conseguir. Aliás, penso que é o único clube que tem essa capacidade a nível mundial, porque é um clube apetecido. Sim. Todo mundo está interessado em ir para o Real Madrid. Nós às vezes olhamos para determinadas publicações, determinados jogadores, determinada imprensa que diz que o jogador X disse que não está no clube dele dos sonhos. Se não é o Real Madrid, é muito difícil nós acreditarmos que alguém diga que o clube dos sonhos dele é outro clube. Esquece.
no top, na hierarquia top mundial, o clube maior é claramente Não é o Real verdade. Madrid. Não, isso é verdade. Esse é um fato. Isso não sou eu que estou a dizer. Os factos é que Por amor de comprovam Deus. isso. Se formos a fazer agora assim, uma espécie de uma poll ou de um inquérito para tentarmos ver qual é, até o próprio Messi no podcast, no site Sports Bay disse que, ou Interbay ou qualquer coisa assim, disse que o maior clube nesse momento é o Real Madrid. O melhor. Sim, maior e melhor. A maior, isso Mas é vamos lá, facilmente afirma. este processo todo, nós já estamos habituados. O Real Madrid, por norma, por via da sua grandeza, por via também do presidente que tem, sublinha-se aqui, estamos lembrados, por exemplo, que jogadores como Camavinga, jogadores como o Tchouaméni, acho que foi assim, Sim. vieram num processo em que a prioridade seria Mbappé, mas porque Mbappé deu-lhes a garantia que, como disseste muito bem, ele era um fator de economia, o presidente pediu que é para manter-se, etc. Deu a garantia ao Florentino Pérez que assim que terminasse o seu contrato ele ia diretamente para Madrid. Vila, só para reforçar o teu ponto sobre o fator econômico, não sei se vocês estão ligados a essa notícia, ninguém quer assumir os direitos televisivos da Liga 1 para a próxima temporada. Estão com uma tremenda dificuldade de encontrar comprador para os direitos televisivos da Liga 1, porque tiras Mbappé, provavelmente tiras um Lenny Yoro, Dembélé, não sabes quando não, por causa do comportamento, acabas por ter uma Liga Francesa praticamente sem estrelas. Não tem uma cara. Foi o que aconteceu com a La Liga quando Ronaldo e Messi saíram, não é? Também não é que houvesse um problema em adquirir direitos televisivos, mas os ratings, as audiências caíram a pique. Sim. Isso é normal. Mas também a La Liga safa-se porque tem Real Madrid e Barcelona, nós Sim, sabemos sim. disso. Mas ainda assim, Pode sem ter, Ronaldo e Messi, Ronaldo é aquilo uma coisa, perdeu. é um fator de acréscimo, Sim, mas tem... mas Real e continuas a Barcelona. manter o nível Sim. porque tens Real Madrid e Barcelona. Mais Tens do a que isso, picanha, só que não tens o sal. Sem o sal. Continua a picanha. Continua a picanha, mas é sem sal. Mas é sem os sal. hipertensos comem a picanha sem sal. É sem sal. Lá está. Só a maioria. Só a maioria. Continua a picanha e continua saborosa, Não, vamos mas dizer. voltando ao caso Mbappé. Voltando ao caso Mbappé traz aqui um sério problema ao Real Madrid. Na minha opinião, o Real Madrid tinha que ter capacidade de procurar livrar-se de determinados jogadores. E digo isso por quê? Porque Tais como, já agora. primeiro é que a folha salarial do Real Madrid vai ser enorme, pesada. Cruz está a ir embora. Só para dizer, o salário de Mbappé... Não, mas o Cruz... O salário de Mbappé para os próximos Cruz já 5 foi anos é de 16,5 milhões. É um salário baixíssimo, muito Certo. abaixo do que se esperava. O que Mas ele vai ter receber bom 100 Não, milhões mas de prêmio de euros. assinatura, sim. 100 milhões Sim, de euros mas do curso de daí- 5 anos. Mas a folha salarial Não, continua mas baixa. Cruz sai é um fator importante, porque Cruz era o jogador mais bem pago do Que Real era em Madrid. torno de 18 milhões, Sim, se não me engano, sim, que era sim, mais sim. que o Mbappé vai receber. Sim, mas vamos lá. 16 milhões à entrada. Não, por época. Não, ele não vai fazer Não, aqueles os 16 salários milhões por época, aumentam esquece. gradualmente. Vai Isso é gradualmente normal. aumentar. Sim, é um craque. Não, mas os contratos Isso é como esportivos os hoje clubes estão também não desenhados querem assim. cometer o erro de irem às cegas, porque Sim, eles sim, sabem sim. que num primeiro ano eles estão a testar, estão a ver realmente de todos os pontos de vista. Como é que se diz? Desempenho no campo, fora do campo, comportamento, etc. Tudo isso vai jogar um certo peso naquilo que deverá ser o acréscimo ou não desse processo. Depois, dizia eu que trazia um segundo problema, que é o encaixe do Mbappé no sistema do Real Madrid. Todos nós sabemos que aquela linha ofensiva neste momento são Vinícius, Rodrigo e Bellingham, claramente. E neste caso, neste particular, do ponto de vista mediático, o Rodrigo entra em descrença, porque o Mbappé chega claramente mais mediático que todos eles. Sim. Não é só E o meio, Bellingham não é só conseguiu mediático. impor-se. O Bellingham conseguiu ganhar o espaço, não é? E porque nós temos que ser mesmo realistas. O Real Madrid também é muito cor-de-rosa. No Real Madrid é muito mais aquilo também do que se fala. E isso, obviamente, gera todo esse processo, essa expectativa, Essa mística, essa magia toda Exatamente. que tem o Real. E então, mas do ponto de vista daquilo que poderá ser a atividade em campo, a Ancelotti tem um problema sério para resolver.
Se nós olharmos, eu particularmente gosto de ver os jogadores não só por aquilo, pelos momentos que fazem, mas também pela forma como eles realmente se entregam na totalidade. Vinícius claramente está acima dos outros dois. Não estou a falar do Mbappé, estou a falar do Bellingham. Com certeza absoluta. O Bellingham conseguiu ganhar o seu espaço, digamos, por via daquela capacidade que ele ganhou agora de, num meio como aquele, ser basicamente um matador. O Rodrigo é, na minha opinião, se calhar, destes três, os jogadores que mais voluntarioso é e que tem melhor capacidade e habilidade técnica que é para poder furar as defesas. Só que, no entanto, o Rodrigo é um jogador calado. O Rodrigo é um jogador que nem faz, digamos, o gosto da imprensa. Está a perceber? E então, o Rodrigo vai ser, se calhar, na minha opinião, um jogador muito sacrificado no meio disso tudo. Só que o Real Madrid corre o risco de perder um jogador como o Rodrigo. E disse já aí nos bastidores que, por exemplo, o Manchester City já está de olho no Rodrigo. E quem tem um jogador como o Rodrigo, claramente tem muito. Agora, um terceiro problema é toda a armada espanhola do Real Madrid começa, digamos, a desistir do Real Madrid. E isso a imprensa não quer trazer, diga-se aqui de passagem. Repara, Joselu tem 34 anos. Não é um jogador que podemos falar que dentro de pouco tempo poderá manter-se no Real Madrid. Talvez receba agora um prémio. Até porque é um jogador que foi emprestado esta temporada, não é um jogador do Real. O espanhol emprestou o Joselu por uma época ao Real Madrid. Não se sabe se o Real vai comprar ou se vai devolver o Joselu simplesmente ao espanhol. Ainda assim, também não é um jogador que tem sido determinante. É óbvio que teve um momento alto, dois momentos altos, conseguiu impor-se. Mas a verdade é, Joselu, Nacho, Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Dani Ceballos, Brahim já nem é espanhol, Brahim agora é marroquino, optou pela nacionalidade marroquina. Começas a ter um exército, uma avalanche de espanhóis muito curta para o Real Madrid. E todos nós sabemos que naquele balneário do Real Madrid, os espanhóis, por norma, eram determinantes. O verdadeiro último exemplo é Sérgio Ramos, que praticamente era um Real Madrid dentro do Real Madrid, porque aquele camarada era uma instituição ali dentro. Patrão. Exatamente. E isso começa a ser um verdadeiro problema. Tem um outro problema que não convém estar a falar aqui nessas condições, mas que realmente também está a mexer um bocadinho com o próprio Real Madrid, com a imagem do Real Madrid. Mas Florentino Pérez é um homem de negócios. E o que ele quer é que ele traz aqui caras que vão, obviamente, cobrir, porque nós sabemos que o Real Madrid, na construção do novo estádio, aquilo é outro nível. O Real Madrid, digamos, com a construção daquele estádio, endividou-se. 1 bilhão, o estádio está avaliado em 1 bilhão ou 2. 1 ou 2 bilhões. Aquilo não é só um estádio, aquilo é bem mais do que um estádio. Muito mais. Então, e só para dizer sobre o estádio, tem o segundo maior painel televisivo do mundo. Só é superado pelo painel do SoFi Stadium, que é o estádio usado pelos Los Angeles Chargers e os Los Angeles Rams da NFL. Que foi avaliado em 5 bilhões de dólares, que é o estádio que irá receber a final do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. 26. Ok. Portanto, no fundo, são essas situações que o Mbappé traz. Mas, do lado positivo, ele traz outro tipo de expectativa. Se um Real Madrid com Vinícius, Bellingham e Rodrigo, fundamentalmente esses três, mas nós não gostamos de falar, a verdade é que eu gosto de incluir um senhor que se chama António Rüdiger, que não tem a mídia do lado dele, não é verdadeiramente muito focado, mas o papel que ele traz, o que ele faz no Real Madrid, sem ele, provavelmente o Real Madrid não ganha Champions nenhum. Fez o cruzamento para o segundo golo do Joselu. Não, mas estamos a falar ofensivamente, estou a falar defensivamente. Não. Ele é o esteio daquela sim, mas só para apresentar, para além de ser um esteio defensivo, ofensivamente contribui sempre possível. É um jogador que dá garra, se ele fosse espanhol, ele seria claramente um Sérgio Ramos. Sim. Dono daquela equipa. Sim. Mas pronto, vamos ultrapassar isso. Portanto, com aquela equipa o Real Madrid foi campeão europeu.
E quando o Real Madrid, campeão europeu, traz um Mbappé, eu não acredito que se espere por Real Madrid não só uma 16ª, 17ª, 18ª, um bocadinho a LeBron James, not one, not two, not three. Correu mal. It's not one, Então, not three. Então, mas jogou not six, correu Acho muito que mal. mais grave do que essa Então, foi a do Jaylen Brown. Aquela é para Nesse momento esquecer. ele tem 1 ano para ganhar 7 títulos. Aquela do Jalen Brown, para esquecer. Mas Não pronto, lembras dessa? vamos Com a avançar. Tyler Rooks. Que ele, na entrevista, disse que ele, a Dizem expectativa qualquer era coisa. nos próximos 8 anos ganhar 7 troféus. tá bem, mas o Jalen Brown ele não tem, Dizem não tem, qualquer coisa em frente a Taylor Rooks. ele não tem cobertura que tem, por exemplo, o LeBron James. Mas vamos lá. Sim. Dizia. No entanto, tem aqui uma outra questão. É saber até que ponto esse Real Madrid, que na minha opinião só tem nesse momento uma posição europeia, que é realmente o Manchester City. A verdade é que o Real Madrid não joga o que joga o Manchester City. O Manchester City joga joga mesmo muito futebol. No entanto, o Real Madrid tem, como eu digo, aquele casamento com a Liga dos Campeões. Todos os momentos de felicidade, a sorte toda está praticamente na Liga dos Campeões do lado do Real Madrid. E eu quero ver se realmente Mbappé traz aqui primeiro o equilíbrio, porque a forma como o Real Madrid jogou em casa do Manchester City não se admite para um campeão europeu. Segundo, se realmente com a saída de Toni Kroos haverão de encontrar um outro jogador que tenha a capacidade, sem muito esforço, de poder carregar ofensivamente a equipe. Sei, inclusive, que já assinaram e renovaram com Luka Modric, mas daqui a bocado está a fazer 39 anos e não sei se fazer 39 anos vai continuar a ter o mesmo espaço. Eu acredito. E o que eu digo, no desporto é um bocadinho o que é dito hoje, que é notícia hoje, supostamente verdade, amanhã é mentira. É a famosa frase do Paulo Bento. Nunca me esqueço dessa entrevista de Paulo Bento pós-jogo do Sporting, que ele disse que no futebol é a única modalidade que tu passas de bestial a besta em 1 minuto. Essa é a realidade. Não, o próprio Ancelotti, numa entrevista, quando perguntaram, porque o Luka Modric tinha dito antes que tinha muito potencial para dar ao Real Madrid, mas que o tempo de jogo que lhe era reservado era muito curto. O Ancelotti disse que não estava a ver o Luka Modric a voltar no ano a seguir como jogador da equipe. No entanto, o Real Madrid deu mais 1 ano, obviamente com a anuência do treinador. Bom, mas penso que o Real Madrid precisa de encontrar claramente um dono daquele meio campo, alguém que consegue ter posse de bola, sair com posse de bola, independentemente do adversário que seja, como faz, por exemplo, a equipa do Manchester City. Kevin De Bruyne, queres tu dizer? Aquele Kevin De Bruyne, Rodri. Não sei. Eu antes não me revia muito naquele jogador, mas eu penso que agora, olhando para o treinador que tem e para o sítio onde ele joga, eu acho que a química está ali. Mas sabes que o Bellingham desse ano do Real é o Bellingham anormal. Mas antes disso, Bruno, vai lá, dá lá a tua opinião. Estás há muito tempo sem falar sobre esse Mbappé no Real Madrid. O Real Madrid foi à busca do melhor jogador da atualidade. Tão simples quanto isso. Sim. Tão simples quanto isso. Muito parecido que, pronto, o Ronaldo na altura tinha a posição do Messi, mas muito parecido. O Ronaldo na altura também era melhor do mundo. O Messi ainda não tinha confirmado. Portanto, o Messi, quando o Ronaldo veio para o Real, ainda não tinha bola de ouro. Não tinha. O Ronaldo tinha ganho em 2000, um ano antes. O Não, Kaká. Messi a ti. Não, quê? a primeira bola de ouro do Messi não foi, se não me engano, foi em 2010. Não, primeira do Ronaldo ganha a primeira, 2007? Messi depois ganha logo Não, a seguir. depois ganha o Kaká. O Kaká ganha na o famosa... Messi ganha quando o Barcelona ganha a final da Liga dos Campeões Vamos contra o Manchester United. Antes disso. E o Ronaldo estava no Manchester United. Antes disso, calma só. Não, mas é isso. O Ronaldo quando ganha... Muito parecido. Sim, com... o Messi ganha depois... Sim, depois do Ronaldo. Todos já ter saído pelo Real Madrid. O facto de Messi ainda não ter estava ganho uma bola de ouro não significa que não estava afirmado no mundo do futebol. Sim, Mbappé não Messi tem uma Messi bola... ganhou Messi a geralmente- final. Mas Bruno, Mbappé a não- pergunta que eu Mbappé faço não tem uma bola de ouro, não tem uma bola de ouro hoje, mas Também. nós sabemos que ele é o melhor Ok. jogador do mundo. concordo contigo, mas a minha pergunta é, Uhum. em 2008, no momento, já afirmava-se categoricamente que o Messi era melhor que o Ronaldo? Isso era discutível. Eu acho que não, não- é no mínimo discutível, mas a coisa eu acho que da o bola do Ronaldo vinha há 4 épocas Sim, em crescente. sim.
Vini vai ganhar provavelmente a bola de ouro esse Sim. ano. Provavelmente. Mas não é o melhor do mundo. Eu Não, calma. Vini vai ganhar provavelmente Sim. a bola de ouro. Vini não é melhor que o Mbappé. Não é? Então, Até concordei contigo. Estou a dizer que Sim. na altura, eu estou a concordar quando tu Vini dizes. não é melhor que o Mbappé. Eu concordo quando tu Não dizes que, é. eu concordo quando dizes que a preferência do Mbappé é muito parecida. Não é. Eu concordo quando diz que é muito parecida à do Ronaldo, porque Sim, o Real sim. adicionar o melhor jogador do mundo Correto, à sua equipe. correto. Até E a contigo. perspectiva é essa. E é o Real Madrid que faz, falo de novo, não é? No Real Madrid tem um vasto histórico de conseguir os melhores jogadores do mundo. Figo, Zidane, Zidane, Michael Owen, Ronaldo Fenómeno. Ronaldo Fenómeno. Você E a não lista... vão querer ouvir falar do Beckham. David Beckham na altura estava na corrida melhor do mundo. Acho que tinha saído em segundo, segundo ou terceiro na corrida melhor do mundo. Mas a nível de na bilheteira, mas a nível de receitas era o campeão. Ele é o jogador que Sempre. mais gerava Era o receitas. John. Ele era o James Bond. Aquilo não há. Sempre foi. Aquilo Exato. é uma Pronto. máquina de fazer dinheiro. Beckham Exato. era outra coisa. Real Madrid, o Viló falou aqui de Rodrigo. Eu acho que nesta relação o Rodrigo é o elo mais fraco. E a corda pode rebentar do lado dele. Mas vamos ver como é que Ancelotti é um mestre. O Há elo mais jogadores fraco, entre aspas. Entre Entre no aspas. ataque. Neste momento o Rodrigo é o elo mais fraco. Tirar No ataque. Bellingham é um tiro no pé. Pelo impacto de Bellingham na época passada. Tirar Bellingham é um tiro no pé. Tirar Vini não entra nas contas. É impossível tirar Vini Vini é- no momento. E o 10 da seleção brasileira, no momento, É o é o Rodrigo. elo mais fraco. É o elo mais fraco dessa relação. O que quer dizer, é algo que... Mas, aqui- eu mas mas isso é na deixa-me só terminar. perspectiva mediática da coisa. Não é mediática. Perspectiva da bola mesmo. Não. Viló, tens 3 jogadores. Não, tá lá, pronto. Já Tem a tua 3 opinião, jogadores para o respeitar. ataque. Vou respeitar. Pronto. Estava a falar do 10 da seleção brasileira há dias. Uhum. Foi anunciado que Rodrigo seria o 10 da seleção brasileira. Já. E para esta Copa América, Uhum. que eu também Já tem vi, usado o número 10 por acaso. vi com alguma... E na imagem que eu vi estava Gaúcho, tá Pelé, Zico. Neymar... Não estava o Zico? Não, acho que não estava Zico. E não estava Zico. Pelé, Neymar, Gaúcho. E depois estava Rodrigo assim com a 10. Disse, pá, essa seleção brasileira... Mas o Rodrigo é Descarregou. jovem. Não, com todo o respeito Ele vai, ao Rodrigo. ele vai ter A espaço dele, camisola vai ter o 10. tempo dele. Viló. Eu acho que é Viló. muito cedo para se julgar. Viló. A camisola 10 Da da Creta seleção Maria. brasileira Tem um peso. representa o futebol. Não representa o país. Representa o futebol. Vilo, a pergunta que devemos fazer ao futebol. Bruno é: Bruno, se tu tiras a 10 do Rodrigo, Vinícius já afirmou que era Não. 7. O Vinícius A não quem? quer usar a 10. Não quer, mas, Vinícius não quer. mas seria ele. Sim, vamos Mas, tirar. mas a 10 não significa necessariamente só ser a cara da seleção brasileira. A 10 é É o que eu tava a fundamentalmente o carregador da seleção Não, brasileira. mas Viló, E o mas Brasil Viló. nesse momento não tem um mundial. carregador. Mas a cara do futebol mundial. Viló, Ah. vamos ser sinceros, concordo a 100% com o Bruno. A cara do futebol A mundial. camisola 10 do Você Brasil não precisa ter tem percentagem um para peso. concordar Imagina comigo. a 10. Imagina. tem não um percebe. peso diferente. Não. Aquilo é, a 10 das três cadarias é o futebol. Tu colocas Só a que tem um 10. problema. Tu não tens ninguém no Brasil melhor que o Rodrigo. Fora o Vinícius, Essa é a questão. para pegar a 10. Tu Mas co- há uma questão aqui sobre essa do Real Madrid. Deixa-me do Real Madrid. só para terminar essa da 10. Se tu colocas a 10 sem nenhum nome, tu vês a camisola 10 num fio de roupa, estendida a camisola. Acabaram de lavar, estenderam a camisola. 10 sem nenhum nome. Estava o Kaká também na imagem. Estava o Kaká. Em quem é que tu pensas? Pelé. Essa é a Não tem companhia de Rodrigo nesse momento. Um Tá bem, jogador mas- que no Real Madrid, desculpa, no Real Madrid, não sabemos. Eu não sabemos. quero trazer uma Como é que vai ser? uma análise aqui. Apesar dele ser rápida. muito bom. Uma análise Atenção, rápida ele aqui é muito bom. a essa entrada E do ele Mbappé. tem características lembrar- que os outros não têm. Não tem. Vamos Sim. lembrar que Bellingham não é um meio ofensivo. Não é. Sim. E o princípio da época de Bellingham, matador,
A média Foi ofensiva 10 na anormal. posição de Kaká. Kaká foi Na anormal. posição de Kaká. E vimos que depois, com o decorrer da época, Bellingham não conseguiu manter Sim, este ímpeto ofensivo, porque não é característica de Bellingham natural sim. ser um médio ofensivo. Com a saída de Kroos, a jogada natural que devia fazer Ancelotti é recuar Bellingham na posição de 8, que é a sua posição tradicional, e Até meter, porque vai ter gol lá frente. com o exatamente, e meter Mbappé na posição de Rodrigo, metendo o Rodrigo Mbappé. como Rodrigo a 10. 10. E aí tens um jogador que tem garantia de 50 golos por época, E o Rodrigo tem melhor qualidade de que bola, todos os outros. que Bellingham, de Não, longe. Bellingham não. Que Tá falando todos os outros. Finaliza naquela melhor que posição. De 10 é melhor que todos. Mas naquela condição. ele finaliza melhor que o Vini. Não, Isso eu devo, isso Eu eu concordo com o devo Vilão, dar. não é só finalizar, ele é melhor condutor, ele tem melhor drible, melhor técnica que todos eles na posição de 10. Melhor drible inclusive, que Vini. é mais inteligente Drible. a jogar. Sim. Rodrigo? Vini! Drible! Não, o Vini entende Espera, uma coisa. drible! O Vini precisa de espaço, o Rodrigo não precisa E o tanto. Vini precisa correr. O Alguém tem Rodrigo- a página do Kimmich? Vamos lhe mandar uma mensagem? Não só o Kimmich, tem muitos outros. Drible, tem Vini. muitos outros Mas que viram. Tem muitos outros que viram de água quando. vê os highlights do Rodrigo, como é que ele fica em espaço curto. É uma coisa de outro mundo. Mas isso é discutível. Sim, Então, viram. pode ter. Só que Rodrigo, pode o ter. Rodrigo chega. Drible. O Rodrigo chega no Real Madrid sem qualquer tipo de. Vamos lá. O Rodrigo assustaram tanto no Real Madrid, entende? Não, mas Ninguém não fez, vamos- ninguém não fez vamos- tanto não vamos- barulho não vamos- como está a não vamos- fazer com o não vamos Henry, só- como fizeram com o Mas Vinícius, etc. a questão. O Rodrigo só chegou no Real Madrid Sim, mas e não se esperava que realmente tivesse aquele peso. Uma coisa que eu vos vou dizer: o Rodrigo é um garoto, é um menino. E o Rodrigo lhe darem a camisola 10. Aliás, não é só por ser o Rodrigo do Real Madrid, é porque alguém viu alguma não, tem qualidade talento. naquele jogador. Tem. E digo mais: é muito cedo. É muito cedo para fazer um juízo desse jogador. Pelé. Provavelmente. Repito, Sim, Pelé. é muito cedo. Neymar, É muito cedo. Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Não estamos a falar. Não são jogadores. O Rodrigo está longe Vamos. dessa. Está Gostaria longe. de trazer aqui o. O Gaúcho jogou com o número 10. Com o número Jogou. 10 em que ano? Gaúcho. 2002. Do Campeonato do Mundo. Não, 2002 não. 2002 foi 11. Foi 11. Foi 11. Foi o Depois. Rivaldo. Não, Foi depois de 2010. Vê lá. Vê lá, Não, olha a categoria. depois de Rivaldo, quem receba 10 Foi do Brasil foi Gaúcho. Gaúcho. Mas Sim, gostaria sim. aqui de lançar este 11, que é o 11 mais caro do europeu, a entrada da competição, segundo Do europeu? do europeu, segundo o jornal AS, Certo. por europeu 2024 da Alemanha. O 11 mais caro do europeu, e vai logo começar por um dos jogadores que o Vilão mencionou nos nossos programas, Diego Costa, a baliza. Diogo Costa, a baliza, o guarda-redes mais caro. Ok, Na deixa defesa. eu apontar. Na defesa, Ok, sim. Saliba, do Arsenal, Crack. William Saliba. Ruben Dias, do City, Certo. Trent Alexander-Arnold, Muito do craque. Liverpool, e fecham com Gvardiol, do City. Apunhou o Kimmich. Médio, Válido. o Gvardiol, em questão de preço do mercado. Sim, Transfer sim. Meio campo, Rodri, Ok. Bellingham, Florian Wirtz, Florian Wirtz, ok. do Leverkusen. É caro, não é? Caro. Sim, são os jogadores mais valiosos do Certo, mais europeu, valioso. a entrada da competição. Wirtz, Meio campo, Rodri, Bellingham, Wirtz. crack. Wirtz. Ataque, Uhum. Kylian Mbappé, Certo. Bukayo Saka, Phil Foden. Este é o 11 mais caro a entrada da competição, segundo o jornal AS de Espanha. É um 11. É um 11. Não, mais caro. Mais Sim, caro. tá mais caro, está errado. Por quê? Porque nesses jogadores não tem nenhum que é mais caro que o Cristiano Ronaldo. Estamos a falar de caro. Estamos a falar de caro. mais caro no momento. Não, Preço, mais caro o no valor, momento, mais caro no o preço que O ele jogador gostaria. mais caro no momento, no europeu, mais caro. Estamos a falar de mais caro que é pago ou Não. mais caro projetado? Projetado para então pagar. não Você pode vê? falar. Não, Valor Não do poder mercado. falar que seja mais caro. Valor de mercado atual. Valor de mercado. Sim, O sim. Se o for, 11 mais caro do europeu. Valor sim, de porque mercado atual. estamos a falar de uma situação Foden, virtual, Mbappé e Saka. Sim. não é- concreta. Não concreta. Não, então o qual- não posso comentar Não, isso. valor de mercado. Não, Valor de o mercado valor de mercado atual atual- de Cristiano Ronaldo não é superior Não, ao valor de mercado Não, do Mbappé. este- calma. Valor do mercado da onde? É aí onde eu Mercado. gosto de me apegar. Não, calma. É onde eu gosto de me apegar. E uma vez já tive uma discussão com alguém que fala muito de futebol europeu nessa perspectiva. O valor do mercado, temos que saber contextualizar. Valor do mercado europeu, valor do mercado africano. Todos os continentes têm o seu valor de mercado. E diga-se aqui, nós entendemos que o valor de mercado aplicamos... Não, estamos a aplicar aqui o valor de mercado europeu, porque tem jogadores
que jogam fora da Europa, claramente ganham e são mais valorizados que muitos jogadores europeus. Repara, por exemplo, tu tens e continuo a dizer a questão de valor de mercado. Tu tens, por exemplo, na seleção portuguesa, Rubem Neves. Muitos de nós não ouvimos falar de Rubem Neves. Certo. Campeão na Arábia Saudita, com Jorge Jesus, etc. Certo. Rubem Neves tinha o Barcelona ao pé dele. Bernardo Silva joga no City, tem o Barcelona ao pé dele, não entra aí. Mas vamos lá, falamos de valor de mercado projetado, estamos a falar somente do mercado europeu. Porque no mercado mundial, Rubem Neves entra aí, é mais caro que muita gente que está aí. Entra, por exemplo, valor de mercado. É o que eu estou a dizer, mercado europeu, porque o mercado mundial, quem tem dinheiro para dar mais, não está a entrar aí. Não, mas uma coisa, deixa-me só, uma coisa com os mercados emergentes, uma tendência dos mercados emergentes é inflacionarem os preços. Não é inflacionar. Não, é inflacionarem os preços. Não, espera. Aqui está aqui, só para a Arábia Saudita inflacionou o preço de determinados atletas. Não inflacionou, inflacionou. Não, Vilo. Este tema do mercado podemos abordar. Aqui eu entrei com este osso para perguntar a vocês, de forma sintética, e para nós dizermos aqui, na verdade, qual será a entrada do euro, os nossos favoritos, quais serão as nossas escolhas para levar. Você traz um 11 caro. Era só para evitar aqui a conversa, mas para mim, nós temos direito, na minha opinião, a escolher duas equipas. Mais do que duas, fica um pouco puxado. Vamos escolher. Podemos atirar dois outsiders. Sem outsiders. Duas equipas que achamos que vão vencer o euro. Se achas que é o outsider, põe o outsider. Começas tu, Bruno. Duas equipas que tu vais levar o euro. Na verdade, é uma equipa. Diz lá. É só uma equipe que a França, todo mundo sabe que é uma Sim. crônica. Quais são as tuas duas equipas que achas que são as principais candidatas? candidatas? A par da França, acho que é melhor falar assim. Não, vamos falar. A par da França, qual é o outro candidato? Não, a França. E se a França diz que para ele. Para ti, diz para ti. Candidato. Não, vamos falar as duas equipas, tu vais apostar e vencer. Alguém aqui acredita que a França não é candidato? Bruno, não é questão dos candidatos, é supor, é escolher. Para ti, quem vai vencer o euro? Não, para ti, quem vai vencer o euro? Podes dar duas equipas. Quem irá vencer o euro para Bruno Contreiras? França. Não, duas equipas. Para não dizer só uma. Fica só a França? Não. A segunda equipa. Portugal é muito complicado. Das duas equipas. Muitos problemas aí. Quem são as duas equipas? Problemas Quem são as duas equipas? Eu acho que a segunda candidata a vencer o título para mim é a seleção da Inglaterra. Não candidata, as tuas equipas. Tu vais apostar. As minhas equipas. Sim. Para apostar, não põe dinheiro na Inglaterra. Então, as tuas equipas. França e quem? Croácia. Ok, muita volta. Muita volta. Para mim, eu aposto claramente França e Portugal. Sim. Vilo. França e Alemanha. Olha, é assim, eu tenho aqui. Não, eu pensei que fosse era mesmo só as apostas. Não, a aposta é uma coisa. Agora, porque uma coisa é ter uma equipa no coração, outra é ter outra. Não, a equipa, outra é ter a equipa na ficha. Porque no coração pode ir uma coisa e na ficha tem que ir outra. Ficou o registro de França e Croácia. Mas sobre Portugal, deixa-me só falar sobre Portugal. Out of time. França e Croácia, Bruno. Sobre Portugal, não. No limite dos três, o debate é reino. No limite dos três, o debate é reino. Eu devo dizer o seguinte. O jogo, lá está, começou, não é? O gol 2 minutos. 2 minutos. Aos 2 minutos. 2 minutos. Uma bola, cabeceamento, quer dizer, aquele cabeceamento é de um ponta de lança, não é? De uma qualidade refinada. Não, de uma qualidade sem inquestionável. É de um ponta de lança do mais alto nível, não é? Só que depois tens 80 e tal minutos, 90 e tal minutos de sofrimento, de mediocridade. É mesmo dizer. Essa é que é a grande questão. Sabes, eu acho que falaste do Mabululu. Sabe qual foi a trajetória do Mabululu cá em Angola? Emerge no Petro. Certo. Formação? Não sei se a formação foi no Petro. Sim. Mas sei que ele aparece na primeira divisão no Petro.
é dispensado do Petro, se é o termo que eu posso dizer, ou foi emprestado alguma coisa, sai do Petro e vai para o Domante Futebol Clube. Talvez a gente já nem lembre do Domante Futebol Clube. Sim. Mas é no Domante que ele faz uma época notável e o 1º de agosto vai lhe buscar no Domante. Daí, pronto, Mabululu deixou de ser, ou deixou de estar na sombra. Passou a ser o Mabululu. Mas era uma parte. Mas é assim... Não, e mesmo no 1º de agosto, ele é dispensado, sai como jogador livre no 1º de agosto, vai para o Egito e torna-se o melhor marcador da Liga Egípcia. Exato. Mas ele já sai do 1º de agosto numa fase em que o 1º de agosto começa já a demonstrar. E que ele também parecia que estava também a baixar de forma. E surpreendentemente vai da Liga Egípcia, consegue ganhar destaque, é o melhor marcador da Liga Egípcia e já se fala da probabilidade de ir para o Qatar com salários avultados. E buscar o saco. Isso assim. A seleção de Angola, eu acho que acaba por pagar também um bocadinho o preço da tal busca por jogadores novos e jogadores que vêm de fora para acrescentar um bocadinho porque é muito difícil estabelecer uma química no grupo, estabelecer boas relações também, porque isso conta a nível de balneário, estabelecer um nível de qualidade de jogo quando há alterações constantes na equipa a nível de pessoal. Nós tivemos o Randy Inteca, novo jogador, David Carmo está a fazer a sua terceira internacionalização. Clinton Mata regressa 9 anos depois. Exato. Sandro Cruz é novo. Temos mais quem? Milson entra agora para o 11 também. E depois temos lá, né, os pilares: Mabululu, Freddy, Gelson Dalla, Neblu. Há dias vi uma entrevista de Neblu. Neblu disse que entre os melhores guarda-redes do mundo, o top 3 dele é Courtois, Ter Stegen e Neblu em terceiro. Logo depois. É dele. Neblu, exato. Então. Não é o nosso. Diga? Não é o nosso. Sim, é o top 3 dele. Então, é muito difícil, porque nós vimos depois aí a seleção de Angola em raros momentos faz 10, 8 passes, 12 passes seguidos. E isto contra uma seleção que é manifestamente mais fraca que Angola, não é? Fazer 10 passos seguidos, fazer transições de bola controladas com mais de 5, 6 passos, é muito difícil ver um nível de qualidade de jogo na seleção de Angola. E isso também é muito por culpa dessa questão da constante mudança de jogadores. Mas houve coisas positivas também. Mas sabe que nas coisas positivas eu acho que o bom é que esse mau momento aconteceu contra a Eswatini. Exato. E eu espero que realmente o treinador perceba, que o treinador tenha a capacidade para olhar ou para interpretar ali onde realmente as coisas não estiveram bem e tentar no máximo possível dentro desse pouco espaço de tempo encontrar soluções. Porque eu não pronto, se calhar tenho esse defeito, não me convenço fácil. Não estou aqui a dizer que a seleção não tenha feito uma boa campanha no CAN. Fez a campanha possível, ganhou os jogos como ganhou, etc. Mas vamos lá, a nossa seleção apanha no CAN uma Argélia, não estou aqui a desvalorizar, entenda-se, apanha uma Argélia que não estava no seu melhor. É a Argélia que a gente apanhou primeiro. Sim, é a Argélia. Não estava no seu melhor. A nível de? Depois temos 2 adversários que posso até estar a exagerar, mas são, na minha opinião, quase que inexpressivos nessa altura. A Argélia não estava melhor a nível de pessoal ou a nível de rendimento? Como? A nível de pessoal ou a nível de rendimento? Não, vamos lá. Os jogadores... A Argélia, nós contra a Argélia... Slimani... Não, atenção, nós contra a Argélia... Esqueci o nome dele, contra a Argélia temos um highlight. Sofiane Feguli. Temos um highlight contra a Argélia. Que nos dá aquele penalti e a gente empata o jogo. Mas a Argélia falha 2 situações que em condições normais seria um golo. Seriam golo. Sim.
Estamos todos lembrados. O Munich já Inclusive, falhou dois ainda há um lances. golo que é anulado da Argélia. Sim, mas pronto, aquele foi um golo muito bem anulado. Portanto, o que A estou a Argélia querer entrou dizer... como mais forte que a seleção de Angola. Claro, mas agora vamos lá. O que eu estou a querer dizer é que nós conseguimos nos impor à Argélia numa fase em que a Argélia tinha praticamente esgotado do ponto de vista Sim, físico. Dávamos o jogo Porque em perdido. condições normais a Argélia tinha o controle do jogo. Sim, Dávamos o jogo por e perdido. mesmo o Belmadi, que era o selecionador da Argélia na altura, que tinha renovado o contrato antes do CAN, estava a ser bastante contestado. A Argélia não via do momento, falhou a ida ao Mundial. O Vilo disse não era a Argélia campeã africana, era uma Argélia muito abaixo do que se esperava. E Ainda assim Angola, mais forte que ainda Angola. assim, está bem. Não, mas é Angola, claramente. Agora, vamos lá. Angola Nós temos que fazer a nossa parte. O importante era, em primeiro lugar, não perder com a Argélia no CAN. Certo. Depois, Burkina Faso e foi-me agora o outro Namíbia. adversário. Não, Namíbia Namíbia veio depois na fase Namíbia seguinte. foi... E Madagascar. Sim. Madagascar. Nós não tivemos dificuldades, porque Mauritânia, olhando para Mauritânia. olhando para os Mauritânia. adversários, sim, Mauritânia. Olhando para os adversários, o crime seria nós não passarmos de fase. Seria um crime, verdadeiramente. Olha, já começou Porque, essa proeza. porque Angola estava acima da Mauritânia e do Burkina Faso. E Em termos de Angola quê? passa, Em termos de Angola... Não digo em termos de ranking, mas por aquilo que nós vimos, A o que eles estavam a jogar lá. a entrada da competição, Angola era a penúltima seleção em termos de percentual de hipótese de ganhar De o CAN. credibilidade, entendemos? Tá bem, mas, mas olhas depois na competição para o nível dos adversários e te perguntas: nós estamos lá e esses adversários a jogarem assim, será que nós não jogamos Mas mesmo Vilo, nada? a pergunta era, Vilo, Angola passou em passou primeiro no no CAN. grupo. Angola para qualificar-se no CAN. Não é Fez uma suposto campanha- passar em primeiro no grupo. Espera aí, Não, mas não só espera aí. Angola A qualificar-se verdade é que para o as CAN. coisas não são lineares. Sim, mas sim. Vilo, Sim. olha só para Angola. Angola passar para o CAN teve feito uma campanha desastrosa. Angola não fez uma campanha de encher o olho Sim. para ir para o CAN. Sim. Angola não conseguia marcar gols. O que está acontecendo com O Angola agora? último jogo, então, foi o que foi. Angola, o que está Se acontecendo com não, Angola se não agora? fosse pelo Gabão, Pelo se calhar, Gabão, o Mundial nem exatamente. está lá. O que está acontecendo com Angola agora na qualificação para o Mundial aconteceu exatamente a mesma coisa O na Gabão qualificação. Gana, Gana. Foi o Acho Gana? que foi o Gana, Acho que sim, foi o Gana. da seleção do Inhaque. E aí o Gana. Iñaki Williams. O que está acontecendo novamente com Angola nesta qualificação para o Mundial é uma Angola que na qualificação para o CAN não conseguia marcar, dificuldades tremendas em marcar golo, muitos empates, está a voltar a acontecer a mesma coisa. Angola, depois do CAN, em 5 jogos teve 9 golos, foi um CAN produtivo em termos de golos. Angola, dos últimos 4 jogos, tem um golo. É marcar quando Dois. importa. Tem um golo. É marcar quando Angola interessa. ganhou 1-0 ao Sotini, 0-0 contra Cabo Verde, 0-0 Ilhas Maurícias, perdeu 1-0 contra o Marrocos e empatou a 0-0 contra as Ilhas Comores. Aliás, em 5 jogos Angola tem um golo marcado. Comores. Ilhas Comores. Angola tem um golo marcado em 5 jogos. Por Exato. que é que eu pensei que Angola me empatou a 1 com as Ilhas Maurícias, não é? Comores. É Comores? Não, Comores já jogamos. Não, Comores foi Não. amigável. Sim, foi com as Ilhas Comores foi Comores. Aquela amigável depois do Marrocos. Sim. Ah, A ok. Maurícia foi para a qualificação Ok. para o... Mas agora, estava a dizer, a verdade é que nós nunca tivemos verdadeiramente um futebol convincente. Nunca. A seleção da Angola nunca dominou, controlou as operações, salvo no CAN, naquele jogo contra a Argélia, que em determinada parte do segundo tempo, nós praticamente controlamos o jogo. Mas o que eu vejo é o seguinte, nós continuamos a ter, e quando temos posse de bola, mas falta como é que eu vou dizer? Alguma objetividade. A gente não vê, por exemplo, quando a bola estiver com o Freddy, como é que se chama? O Edi Afonso entra pelo meio, depois o fulano entra pela lateral para poder abrir espaço, etc. Não conseguimos sentir isso, entende? Eu não sou especialista em montar táticas, mas tu, por exemplo, quando vês a bola... Rotinas. Chama-se rotinas. Sim. Tu, por exemplo, quando tens a bola, quando vês assim um bocadinho do futebol europeu, fundamentalmente, quando tu vês, por exemplo, que o pensador do jogo tem a bola, vamos buscar um momento único. E por acaso já assisti também um bocadinho disso em Angola. Aquele momento em que o Vinícius faz aquele golo contra o Bayern de Munique, na primeira mão. Sim. Se reparares, quando o Toni Kroos tem a bola, o movimento do Vinícius parece ser sincronia. O Vinícius desce, traz o defensor, e ele, como é mais rápido, quando sobe e acelera, há um passo no meio. Sim. Quer dizer, Sim. isso cria-se.
Quando eu disse que vi Angola, eu vi no jogo entre Sagrada Esperança, o tal jogo que deu o problema. O gol. E o Ilheta, aquele gol, claramente, grande gol. Mas se tu notas nesse lance, o Kroos dá um sinal ao Vinícius para ele ir para um dos lados para abrir o espaço. Entre os defesas centrais, o Bayer. Mas é o que nós estávamos a falar. São as tais rotinas que precisam ser criadas. Um dos grandes problemas da Angola, só para te apoiar nessa questão tática, um dos grandes problemas da Angola é o posicionamento dos jogadores. Os jogadores estão sempre muito distantes um do outro. Se você olhar para o nosso meio campo, o Radin Teka, que é um jogador que pode jogar como médio centro, médio ofensivo, ou segundo avançado. Ele é muito ofensivo. Ou segundo avançado. Tu, durante o jogo, não conseguias perceber qual era a posição exata caía do muito Teka. para ala. Ou ia para ala, ou ia precisar do guarda-redes, ora estava ao lado do show. Sim. Ele deveria definir onde jogar. E o nosso meio campo sofreu muito com isso. Mas ainda assim. E depois tem um jogador em sacrifício, que é Fred. Se o treinador conhece os jogadores, ele tem que perceber que este jogador tem esta capacidade de movimentação. E encaixar. O treinador também está a conhecer os numa jogadores. rotina. E na verdade, Radin o que Teka acontece nunca teve as ordens dele. Por exemplo, Sandro Cruz, idem. Por isso é que se calhar melhor damos um desconto. Porque na verdade o que me parece é que falta uma certa objetividade. O controle de bola tem que ser verdadeiramente mais pragmático. Nós temos que saber que temos a posse de bola e não constantemente jogar para trás e depois pontapear. Não pode haver mais isso. Quais são as soluções para o jogo com os Camarões? Eswatini nem sequer joga assim. E, no entanto, perdeu contra nós. Quais são as soluções para o jogo com os Camarões? Camarões venceu a sua congênere de Cabo Verde 4 bolas a 1. Um jogo em que Camarões passou o ferro de engomar sobre os Tubarões de Cabo Verde. Apesar dos problemas. E vamos dizer que é uma seleção de Camarões com toda a sua força. Sim. Não falta nenhuma estrela. Treinador dos Camarões disse. Eu vi ali vi umas oportunidades que a Eswatini teve para entristecer os adeptos que estavam no 11 de novembro. Falta de coração também. Aquelas oportunidades com Abubakar é pedir que o vento desvie a bola para a bola não ir para a baliza, porque aquilo a rede mexe automaticamente. Rápido. Mas o treinador dos Camarões disse que assistiu o jogo da seleção de Angola, os jogos da seleção de Angola. Não mencionou nomes, mas disse que tem um avançado que é pragmático, mais músculo. Sim, Mabululu está mas ele disse também que eles têm sérias dificuldades em criar jogadas ofensivas com critério. No fundo, ele quer dizer o quê? Que temos o tal problema do nosso meio campo, não temos estar rotina. Uma das soluções, Gilão, é meter o Gelson Dalla no centro, atrás do avançado. Porque o jogador que no Rio já viu-se que ele consegue jogar entre linhas, avançado bem. Jogar bem. Sim. E pelo menos fustigas menos o teu jogador de mais esclarecido. E tirando-lhe do corredor, poupas mais esforço físico, que nesta altura do campeonato final de época. Também tirando-lhe da posição de avançado. Se bem que ele tem jogado muito bem no corredor. Há uma vantagem que a gente tem, qual é? É que nós jogamos contra a Eswatini, mas Camarões é fundamentalmente conhecido pelo porte físico dos seus atletas. E Gelson Dalla ali naquela posição mais acima é um esforço físico enorme. Sim. Não tem capacidade, pelo nosso jogo, aquelas bolas de bater, etc., não tem capacidade para ganhar na luta física com os defensores. E vimos um bocadinho isso contra a Nigéria no próprio campo. Sim. Depois, eu penso que há aqui um particular que é... O Gilberto teve uma noite longa aquele dia. Precisamos de ter extremos realmente que sejam rápidos com bola e que sejam, ou que tenham capacidade de meter a bola. Não só cruzar eu faço, o Chipenda faz, falaste em extremos, tu fazes. O que vocês acharam de Manuel Benson? Eu acho que é muito curto o que vimos primeiro. Certo. Eu acho que o treinador também demorou um bocadinho a mexer. Não enche assim tanto os olhos. O que eu acho que poderia acontecer, caso ele queira continuar com... Já acho o contrário. Vídeos do Barnley enchem os olhos. 1 minuto de highlights, não enche olho a ninguém. Enchem os olhos. Esses highlights já vimos. O que acontece com o Teca é que... Cuidado com os bastidores. Cuidado com o que está a questão é que isso, enchem os olhos. Então, eu acredito que podemos ter alas que de facto ajudem a defender também. É uma coisa que nos diz contra Camarões. Angola vai passar mais tempo a defender do que a atacar. Não então, sei. Eu acredito que sim. Então, tirar o Gelson Dalla, devia ter um ala que vamos saber que vai trabalhar. Um ala que Gelson Dalla no meio, quem substitui na esquerda? Eu vou para o Manuel Benson. Mas Benson na esquerda?
Sim. Não, ele joga melhor à direita. Põe o Milson na esquerda, que é a melhor posição Milson dele. exato, é exato, jogar na exato, esquerda exato, no Maccabi. Aí sim. E põe o Benson na direita. Mas já Aí tem que sim. perceber que são alas têm que defender. Mas não, o Benson não pareceu e um ala auxiliar. que deixa muito. Mas tem que ter Não uma outra